Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas profundezas de um texto simplesmente fascinante. Esta é uma análise teológica e etimológica detalhada feita pelo irmão Marcelo Oliveira sobre os primeiros 4 versículos do livro do Apocalipse. E o nosso foco aqui é bem específico, a perspectiva triunfanista. Nós não vamos ficar apenas na superfície do texto, tá? A ideia é desenterrar as raízes gregas e hebraicas para entender de verdade o significado original da mensagem. O nosso estudo de hoje está organizado em 5 partes bem diretas. 1. O mistério da revelação divina. 2. O agente central da mensagem. 3. A missão dos servos. 4. A urgência da profecia. E por fim 5. A soberania e as 7 igrejas. Vamos lá! Começando pela seção 1, o mistério da revelação divina. Sabe, hoje em dia, quando a gente ouve a palavra Apocalipse, a mente já vai logo para o fim do mundo ou para aqueles filmes de desastre, não é verdade? Mas a raiz grega da palavra apocalipsis, na verdade, significa simplesmente desvelar ou revelar algo que estava oculto. É literalmente como puxar uma cortina. O texto base ressalta que essa revelação não é fruto de imaginação ou de alguma especulação humana. Pelo contrário, é uma manifestação divina direta de verdades que estavam escondidas. Na perspectiva que estamos estudando hoje, Deus é identificado como o Espírito Eterno Criador. É Ele quem remove esse véu do mistério justamente para permitir que os servos compreendam o seu plano soberano, o que ecoa perfeitamente o que a gente lê na carta aos Efésios. E o mais interessante é que essa mensagem não chega até nós de qualquer jeito, como num telefone sem fio. Existe uma cadeia de custódia muito rigorosa. A mensagem se origina em Deus, o Espírito Eterno Criador. Daí ela é manifestada por Jesus, que é compreendido aqui como o Espírito encarnado como Filho, que então a transmite através de um anjo. Esse anjo, por sua vez, a entrega a João, que finalmente a registra para os servos. É um fluxo claríssimo de autoridade e fidelidade, garantindo que absolutamente nada se perca no caminho. Avançando agora para a seção 2, o agente central da mensagem. Aqui a gente entra num ponto absolutamente crucial, a identidade desse agente. O estudo mergulha em 2 nomes fundamentais. Primeiro, Yeshua, do hebraico, que quer dizer YHW é salvação. E depois, Christos, do grego, que significa ungido, que é o equivalente exato da palavra Messias. O material base liga essas definições diretamente a profecias muito antigas, como as que a gente encontra em Isaías e em Lucas. Isso estabelece Jesus, que, lembrando, é enquadrado nesta análise teológica como o Espírito encarnado como Filho, não apenas como um mensageiro qualquer, mas sim como o Messias prometido nas Escrituras. E as implicações de tudo isso são gigantescas. O conteúdo inteiro da revelação gira em torno da pessoa dele, da obra dele e da sua vitória final. O autor destaca que ele é o Senhor soberano, tendo o controle absoluto sobre toda a história e a criação, ecoando o livro de Colossenses. Além disso, a palavra grega martíria, que se traduz como testemunho ou declaração de fé, é apresentada como a base absoluta da esperança cristã, conforme vemos em João 18:37. Ou seja, a gente não está falando de uma filosofia abstrata, mas de um testemunho histórico e escatológico extremamente sólido. E assim chegamos à seção 3, a missão dos servos. A palavra grega usada para descrever quem recebe essa mensagem é doulos, que a gente traduz como servo ou escravo. Lá no contexto do grego antigo e dentro dessa teologia que estamos vendo, isso indica alguém que serve com uma submissão total e uma fidelidade inabalável. O estudo faz um paralelo muito bacana com Romanos 6:22, enfatizando que esse nível de serviço não é um peso ou algo terrível, mas sim um chamado real à santificação. É uma postura de dedicação 100% integral ao propósito que foi revelado. O exemplo máximo desse tipo de serviço atende pelo nome hebraico de Yohanan, ou João, que significa YHW é gracioso. Ele foi o doulos escolhido especificamente para fazer o martírio, ou seja, testemunhar e declarar abertamente a verdade divina. João não estava lá só para ser um escrivão. Ele é apresentado como um modelo histórico para nós. A postura inabalável dele serve como um farol para que todos os crentes mantenham a fidelidade, mesmo diante das piores adversidades e perseguições. Uma necessidade muito urgente que é reiterada lá em Apocalipse 2:10. Isso nos leva à seção 4, a urgência da profecia. Olha só que contraste poderoso a gente encontra aqui na forma de interagir com essa profecia. De um lado, nós temos atitudes mais passivas, anaginos, que é ler, e akou, que é ouvir. São atos vitais, com certeza, mas do outro lado da balança encontra-se a ação de fato, tereio, que significa guardar, preservar e observar.
A verdadeira bem-aventurança, essa condição de ser Macários ou feliz, não se resume a apenas ouvir a teoria, mas sim em ter uma obediência ativa e uma vigilância contínua. Mas por que essa necessidade tão grande de agir agora? O texto explica isso através de duas palavras gregas fundamentais, kairos e engis. Diferente daquele tempo cronológico normal de relógio, kairos se refere ao tempo oportuno, aquele momento exato e totalmente decisivo. E o alerta é que esse momento é engis, ou seja, está muito próximo. O estudo argumenta que essa urgência exige uma prontidão espiritual imediata dos servos, o que se alinha perfeitamente com os alertas de vigilância que Jesus deu em Mateus 24. A mensagem é clara, não há espaço nenhum para complacência. Partindo para a nossa última etapa, a seção 5, a soberania e as 7 igrejas. O número 7. Parece um detalhe simples, né? Mas ele carrega um peso simbólico colossal no texto que estamos estudando. O 7 permeia as escrituras antigas como grande símbolo de plenitude, perfeição e totalidade, representando aqui tanto as 7 igrejas geográficas da Ásia Menor, quanto a manifestação absoluta do Espírito Santo. A saudação que a gente vê no verso 4 é simplesmente riquíssima. Ela já começa com eclésia, fazendo referência às assembleias ou congregações ativas. Deseja-se a elas, charis, que é o favor imerecido ou a graça, e irene, a verdadeira paz e harmonia. A mensagem vem de Deus, que é descrito de forma totalmente atemporal como aquele que é, que era e que há de vir. E os 7 espíritos diante do tronos, que é o trono de autoridade divina, simbolizam exatamente a onipresença e a plenitude absoluta do Espírito Santo, que tem o controle de todas as coisas. Então, depois de juntar cada peça desse gigantesco quebra-cabeça, o irmão Marcelo Oliveira nos oferece uma síntese brilhante. Essa paráfrase amarra todas as definições que nós exploramos hoje, unindo aquelas antigas raízes hebraicas e gregas em uma única mensagem teológica perfeitamente coesa. Uma mensagem que foca na importância de ler, ouvir e, acima de tudo, de guardar ativamente a profecia. Para consolidar de vez o nosso entendimento, a gente pode resumir essas considerações finais em 5 pilares fundamentais. Primeiro, o texto estabelece de forma indiscutível a autoridade divina da mensagem. Segundo, ele posiciona firmemente a figura central como mediador exclusivo. Terceiro, delimita a nossa pesada responsabilidade não só de receber, mas de preservar e obedecer à profecia. Quarto, reforça que existe uma dimensão histórica e comunitária muito real nisso tudo. E quinto, aponta de forma implacável para a plenitude e a soberania divina que governa tudo a partir do trono. E para encerrar essa nossa análise, o material nos deixa com uma provocação profunda, que ecoa a própria intenção original deste texto milenar. É um chamado contínuo à santidade e à esperança. Considerando que o Kairos, aquele momento decisivo e oportuno, está se aproximando a cada instante, fica a reflexão para todo mundo que busca entender esta revelação. Será que a vigilância, a obediência e a fidelidade que são exigidas de um verdadeiro servo estão realmente sendo mantidas nos dias de hoje? Essa não é uma pergunta para se responder de bate-pronto, mas sim para gerar uma reflexão contínua em nós, que estudamos e tentamos viver essa mensagem. Muito obrigado por acompanharem essa exploração profunda com a gente até aqui.